Medula óssea. A medula é o sítio de geração de células sanguíneas circulantes, incluindo hemácias, granulócitos e monócitos, bem como o sítio de maturação da célula B. A geração de todas as células sanguíneas, chamada hematopoiese, ocorre inicialmente durante o desenvolvimento fetal, nas ilhotas sanguíneas junto ao saco vitelínico e mesênquima para-aórtico, mudando então para o fígado entre o terceiro e o quarto mês de gestação, até finalmente seguir para a medula óssea. Ao nascimento, a hematopoiese ocorre nos ossos ao longo de todo o esqueleto, porém vai se tornando cada vez mais restrita à medula dos ossos chatos, de modo que na puberdade a hematopoiese ocorre principalmente no externo, vértebras, ossos ilíacos e costelas. A medula vermelha encontrada nesses ossos consiste em uma estrutura esponjosa reticular localizada entre as trabéculas de ossos longos. Os espaços existentes nessa estrutura contêm uma rede de sinusoides cheios de sangue revertidos por células endoteliais presas a uma membrana basal descontínua. Fora dos sinusoides há aglomerados de precursores de células sanguíneas em vários estágios de desenvolvimento, bem como células adiposas. Os precursores de células sanguíneas amadurecem e migram pela membrana basal sinusoidal e entre as células endoteliais para entrar na circulação vascular. Quando a medula óssea é lesada, sofre uma lesão, ou quando há uma demanda excepcional pela produção de novas células sanguíneas, o fígado e o baço frequentemente se tornam sítios de hematopoiese extramedular. Então, é fígado e baço. As hemácias, granulócitos, monócitos, células dendríticas, mastócitos, plaquetas, linfócitos B e T, células linfóides inatas, se originam todos de uma célula-tronco hematopoética, CTH, comum, na medula óssea. As células-tronco hematopoéticas são multipotentes, ou seja, uma única célula-tronco hematopoética pode gerar todos os diferentes tipos de células sanguíneas maduras. As células-tronco hematopoéticas também são autorrenováveis, porque a cada divisão, pelo menos uma célula-filha mantém as propriedades de uma célula-tronco, enquanto as demais podem se diferenciar em uma linhagem em particular, chamada de divisão assimétrica. As células-tronco hematopoéticas podem ser identificadas pela presença de marcadores de superfície, incluindo as proteínas CD34, cluster de diferenciação 34 e c-KIT, e pela ausência de marcadores de linhagem específicos expressos nas células maduras. As CTHs são mantidas em nichos anatômicos microscópicos especializados junto à medula óssea. Nesses locais, as células estromais não hematopoéticas fornecem sinais contato-dependentes e fatores de crescimento requeridos para a ciclagem contínua das CTHs. Estas originam dois tipos de células progenitoras multipotentes, uma que gera células linfóides e algumas células mieloides, e outra que produz mais células mieloides, eritrócitos e plaquetas. O progenitor mieloide linfóide comum origina precursores comprometidos de células da linhagem T, B e células linfóides inatas, bem como algumas células mieloides. Os progenitores mieloide megacariocítico eritróide comuns originam precursores comprometidos com a linhagem eritroide, megacariocítica, granulocítica e monocítica, os quais originam, respectivamente, hemácias maduras, plaquetas, granulócitos, que são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, e monócitos. Agora, a maioria das células dendríticas surge de um ramo da linhagem monocítica e os progenitores de mastócitos imaturos surgem a partir de um precursor granulocítico monocítico comum. Deixam a medula óssea e amadurecem em mastócitos nos tecidos periféricos. A proliferação e maturação de células precursoras na medula óssea são estimuladas por citocinas.
Muitas dessas citocinas são chamadas fatores estimuladores de colônia, por terem sido inicialmente avaliados por sua capacidade de estimular o crescimento e o desenvolvimento de várias colônias leucocitárias ou eritroides a partir da medula óssea. As citocinas hematopoéticas são produzidas por células estromais e macrófagos na medula óssea, fornecendo assim um ambiente local para a hematopoiese. Também são produzidas por linfócitos T-antígeno estimulados e macrófagos ativados por citocina ou micro-organismo, fornecendo um mecanismo para a reposição dos leucócitos que podem vir a ser consumidos durante as reações imunes e inflamatórias. Além das células tronco autorrenováveis e suas progênies em diferenciação, a medula contém numerosos plasmócitos secretores de anticorpo de vida longa. Essas células são geradas em órgãos linfóides periféricos como consequência da estimulação de células B por antígenos e células T auxiliares, e então migram para a medula óssea. Adicionalmente, alguns linfócitos T de memória de vida longa migram e podem residir na medula óssea.